Olá pessoal, aqui é o Bill Pedroso do Liceu Libertário e essa aqui é a primeira de 3 amostras grátis que a gente está soltando para vocês terem uma noção de como que são as aulas do curso, qual que é a qualidade do curso, agora que a gente está abrindo as nossas inscrições para as turmas que começam em fevereiro. As inscrições vocês podem fazer ou pelo link que vai estar aqui na descrição ou mandando um e-mail para liceolibertario@gmail.com. Para quem não gosta muito de ficar preenchendo formulário, prefere passar os dados por e-mail, alguma coisa do tipo. Essa aqui é a 21ª aula do curso, então ela já vem depois de bastante coisa, ela já vem depois dos módulos de metafísica e epistemologia, teoria do conhecimento, e ela é a última aula do curso de História da Filosofia, digamos que o terceiro módulo do curso. Depois dela a gente ainda vê ética, a gente vê filosofia natural, a filosofia que está por trás da física, da biologia, da psicologia, vemos estética, teoria da arte, da beleza, e terminamos com o último módulo de política. O curso tem mais ou menos um ano e pouquinho, depende do ritmo da turma. Cada turma é uma turma. E antes de vocês começarem, temos 2 PS. Essa aula ela é um pouco diferente das aulas normais. As aulas normalmente são participativas, não é só eu falando uma aula gravada, é uma aula ao vivo, as pessoas interrompem, fazem perguntas. Mas nessa aula em específico eu estava viajando para ir palestrar no Ayn Rand Conference, lá em São Paulo. Então eu deixei a aula gravada para os alunos e como não tem o rosto de nenhum aluno, não expõe ninguém, a gente resolveu divulgar para vocês. A outra coisa, o outro PS que vocês podem estranhar, é que a gente faz uma história do naturalismo moderno e do libertarianismo como uma consequência do naturalismo moderno, mas ficou faltando falar sobre os anarquistas individualistas, os anarcocapitalistas, o começo dessa ideologia e dessa corrente filosófica, por descuido meu. A gente acabou tratando isso na outra aula. Descuido meu e por falta de tempo também. Vocês vão reparar que essa aula é bem longa, ela tem 1h40. Normalmente as aulas do curso são um pouquinho menores, 1h20, 1h30. Mas é basicamente isso. Sem mais delongas, aproveitem a aula. Espero que vocês gostem. E fiquem ligados, porque a gente vai soltar mais 2 amostras grátis. Uma para o curso de Economia Austríaca e outra para o curso de História da Civilização, do Lucas Cameron. Então, aproveitem. Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite, dependendo de quando vocês estão assistindo esse vídeo. Vamos começar a nossa última aula do módulo de epistemologia, né? No caso, desse mini módulo que a gente fez aqui de História da Filosofia, que na verdade dava para ser um curso inteiro, basicamente do tamanho desse que a gente está tendo, só que não é esse o propósito. O propósito é dar uma base, uma introdução zona à história da filosofia, para quando a gente falar de coisas como racionalismo, empirismo, ceticismo, não ficar só a ideia, mas a gente ter os referentes mesmo, para apontar, olha, aquele era um cético, aquele cara era um racionalista, é assim que o racionalismo se desenvolveu, é assim que o naturalismo se desenvolveu. E essa, na verdade, é a aula experimental, digamos assim. Todas as aulas que a gente teve até agora, Grécia e Roma, cristianismo primitivo, renascença islâmica, renascença do mundo cristão e filosofia moderna, nada disso é meio que controverso. São dados que são comuns, são fáceis de achar, a gente já ouve falar desses autores. O que a gente faz aqui é reinterpretar, apresentar esses autores fora da narrativa comum de que o Kant e o Hume foram o ápice, o começo da filosofia, da maravilhosa filosofia moderna, que o iluminismo foi uma coisa brilhante que aconteceu e que é a mesma coisa que a Revolução Científica. A gente já viu que foram 2 coisas bem diferentes. A Revolução Científica foi o resultado da importação das ideias islâmicas mais racionais, e deu origem ao Giordano Bruno, ao Galileu, ao próprio Da Vinci, enquanto que o iluminismo foi quase que a reação a isso, foi o que havia de pior no mundo cristão, tentando se reciclar para competir com essas ideias novas, que deu origem ao Kant, ao Hume, e a institucionalização e a hegemonia da dicotomia noumena-fenômena e analítico-sintético. E na última aula a gente viu, digamos que a história do que há de ruim
na economia, na filosofia moderna. A história da filosofia é vindo desde o Kant e do Hume, e dessa síntese deles, da dicotomia noumena-fenômena, até o seu professor racista de estudos africanos de hoje em dia, passando pelo Bowley, pelo George Berkeley, pelo Berkeley não, Berkeley veio antes, mas pelo Bowley, pelo Leibniz, por essa evolução do racionalismo, passando pelo Comte, pelo Popper, por essa evolução do empirismo positivista, e a gente deixou de lado a evolução do naturalismo, dessas ideias cujo germe estava na Revolução Científica, mas que também evoluíram ao longo do tempo, até chegar no libertarianismo contemporâneo, até chegar na Ayn Rand, até chegar no Mises e no Rothbard, na escola austríaca, até chegar em vários autores que a gente vai ver hoje. E isso ficou meio de fora. Então, hoje a gente vai ver a história da parte do que há de bom, do que há de melhor na filosofia hoje em dia, tanto na filosofia política quanto na filosofia em geral. A gente vai ver que a mesma raiz que deu origem ao libertarianismo na política também deu origem a várias outras ideias. É por isso que a Rand é tão interessante, porque ela não fica só na política. A política é, assim como no projeto naturalista em geral, a consequência de muitos e muitos princípios anteriores, muitas ideias na epistemologia, na metafísica, na ética e até na estética. Então, como é que a gente sai, para começar mesmo a aula, como é que a gente sai daquele início que a gente viu de cidades italianas e certas cidades espanholas pegando essas ideias árabes por causa do comércio ali no Mediterrâneo, tradutores ali do século XI, XII, culminando no Tomás de Aquino, que a gente viu que já, na verdade já foi uma versão bastante moderada do que estava rolando. E a gente viu como isso chegou na Holanda também, com o Erasmo de Roterdã, com o Moerbeck, e como é que a Holanda foi se transformando num bastião de liberdade na Europa. Mas quando a gente pensa em liberdade, quando a gente pensa em racionalidade, quando a gente pensa em individualidade, a gente não pensa na cultura italiana, a gente não pensa na cultura espanhola, muito menos, talvez. A gente até pensa nos holandeses, mas assim, os holandeses não são o grande bastião em termos culturais de liberdade hoje em dia. Liberdade a gente pensa no mundo anglófono. Aliás, até no Brasil as ideias de liberdade foram sendo foram tomando corpo quando a gente foi descobrindo os autores anglófonos aqui. Então, como é que rolou essa mudança? Como é que a Inglaterra, que por sinal também tem os seus problemas, a gente viu que toda a tradição britânica é problemática, do Hume, do Hobbes e eventualmente do Karl Popper, o que diabos que aconteceu nisso? Como é que a Inglaterra, primeiro, saiu de um lugar que não foi o que redescobriu as ideias árabes, para um lugar que virou uma cultura que virou o bastião da liberdade e, ao mesmo tempo, não virou, ao mesmo tempo mantém essa outra corrente filosófica mais cética e empirista lá dentro. Então, hoje a gente vai ver isso, basicamente. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente, aliás, algumas coisas, né, mas o que a gente precisa ter em mente antes de falar da Inglaterra e dos autores ingleses é o contexto inglês. Por que a Inglaterra se tornou um solo fértil para essas ideias emergirem e tomarem lugar? E a resposta para isso está em alguns fatores da cultura inglesa. A primeira coisa, e aliás, o evento que a gente, o primeiro evento que a gente começa normalmente a associar a liberdade na Inglaterra é a assinatura da Magna Carta, que na verdade não era exatamente um documento de liberdade individual, porque para o camponês, que era a maioria da população, pouco importa, mas já é um documento interessante onde os nobres, os barões, os nobres mais baixos, no nível local do governo, digamos assim, já começam a segurar o governo federal, a figura do rei e a monarquia. Eles começam a chutar essa ideia francesa e alemã que estava se formando de monarquia absoluta e um líder central que manda no resto. Isso começa a ser contestado pelos próprios barões, pelos próprios líderes locais.
O que está por trás? Aliás, o próprio João, rei John, daquela época, ficou conhecido como John Lackland, o João Sem Terra, porque controlaram tanto o poder dele que começou a circular na Inglaterra a piada de que quando ele morresse ele não ia ter terras para deixar para os seus descendentes. Por que isso aconteceu, para começo de conversa, e como é que isso influenciou a cultura inglesa depois? Uma coisa que é interessante, duas coisas, na verdade, que são independentes da influência europeia, da influência holandesa, que a gente vai ver mais para frente. Duas coisas são importantes e interessantes na Inglaterra. Primeiro é a tradição viking e o temperamento de viking do britânico. A Inglaterra foi colonizada pelos normandos, pelos saxões, por povos que já tinham ideias mais... não necessariamente individualistas, porque em certos aspectos os vikings eram extremamente coletivistas, era uma sociedade guerreira, era uma sociedade de laços de vassalagem, mas por um outro lado, eles tinham certos traços individualistas muito fortes. A lei deles era feita com base no respeito ao indivíduo, a lei não emanava do rei, a lei era um acordo que era uma série de princípios religiosos que estavam acima do rei, que vinham dos deuses, vinham do próprio Odin, em última instância, e da tradição dos vikings, que precisava ser respeitada pelo rei. E eles tinham essa visão mais individualista de como enxergar a relação entre o privado e o público. O privado já tinha uma soberania, não uma soberania sobre o público, mas uma força muito maior do que no resto da Europa sobre o público. E o viking era essencialmente um homem de ação, né? Vikings não ficaram famosos por ser um povo muito pensativo, um povo muito reflexivo, que escrevia bastante. Eles pensavam e agiam, e isso vai fazer muito parte da história do mundo inglês. Todas as revoluções que a gente vê no mundo inglês seguem esse padrão de homens com um temperamento mais explosivo, mais incisivo, até mais do que explosivo, que olhavam uma coisa e falavam, olha, isso aqui não está certo, acho que dá para bater nesses caras, vamos nessa. E isso vai causando sucessivas revoluções e criando um clima político e ideológico que não existia no resto da Europa. Aliás, ideológico, porque eles também o temperamento viking não se restringia só à ação violenta. Muitas vezes a fala também, os julgamentos vikings eram sempre muito públicos. Então você tem esse temperamento que torna o solo muito fértil. Você tinha também a tradição de herança repartida, que não existia no resto da Europa, era uma coisa majoritariamente saxã, inglesa, que era o quê? No resto da Europa, o primogênito leva o patrimônio do pai. Você tem essa sucessão de um pai passando toda a terra dele, ou pelo menos a imensa maioria da terra e dos bens dele, para o filho primogênito. Esse filho vai passar para o filho primogênito dele. E isso é quase que a base do sistema feudal e a base do sistema monárquico, mais do que feudal até, porque o feudalismo já é uma monarquia mais, de alguma forma, mais difusa. Mas isso é a base do sistema monárquico, essa concentração de renda e de propriedade extrema. O rei é o cara que tem tanta propriedade que ele consegue bater de frente com o resto do país inteiro. Na Inglaterra, por eles terem um costume diferente, por eles terem herdado uma cultura diferente, onde a herança era muito mais repartida quase que igualmente entre os filhos, não igualmente, mas era um costume mais parecido com o que a gente tem hoje no Brasil, onde eu tenho 3 filhos, eu morro, e eu vou deixar para os 3 filhos da forma que eu achar melhor. E não só isso, não só eu tenho essa liberdade, mas como está na cultura que é sacanagem eu deixar um filho destituído depois que eu morrer. Se eu tenho 3 ou 4 filhos no Brasil hoje em dia, eu morro e eu deixo tudo para um filho só, para o mais velho, as pessoas vão olhar e falar, que negócio arcaico. A Inglaterra tinha isso, inclusive você tem vários registros de filhos que... não receberam herança, cuja herança foi para um filho só, eles processam. Você já tinha essa mentalidade mais individualista do homem acima da sua propriedade, que você não tinha no resto da Europa.
eu, como um nobre, não sou meramente escravo da minha propriedade, escravo do meu título. Eu sou um indivíduo que possui esse título, meus filhos são indivíduos e eu vou manejar da forma que eu achar melhor, não necessariamente seguindo essa tradição de concentração de renda. E isso, o Francis Fukuyama fala muito bem sobre isso. Ele é um cara que a gente ainda vai ver em política, porque ele tem umas ideias bastante interessantes. Mas ele fala, ele foi o primeiro cara que eu vi apontando esse traço cultural como responsável pela maior inovação política do mundo inglês, porque você não tinha essa concentração de renda extrema. Para além disso, esses dois fatores culturais, esse temperamento viking e essa cultura que não era fértil para o estabelecimento de monarquias absolutas, vai resultar no sistema inglês, na Magna Carta, e no fundamento do parlamento inglês, na fundação do parlamento inglês, quer dizer, que vai ser relevante, como a gente vai ver mais para frente. Aliás, quem diria que o parlamento ia ser relevante, né? Não se esperaria outra coisa, na verdade. Mas, para além disso, que já era um terreno fértil, você ainda vai ter muita influência holandesa. A Holanda fazia uma fronteira marítima ali com a Inglaterra, você podia velejar da Inglaterra para a Holanda. A Holanda não só tinha esse contato comercial com a Inglaterra, como com as brigas entre a Inglaterra, que rejeitava esse projeto continental de monarquia absolutista que a gente via na França, que a gente via na Espanha, que a gente viu na Alemanha, na Áustria principalmente, rejeitava essa autoridade totalitária do Vaticano, ela acabou firmando parcerias com a Holanda, que na verdade nada mais foi, e isso vocês viram melhor na aula do Lucas, a Holanda nada mais foi que uma rebelião contra o modelo espanhol. Eram terras da coroa espanhola que foram sendo expostas às ideias que vinham da Itália, essas ideias mais de liberdade, foram sendo expostas a ideias mais de individualidade e racionalidade, racionalidade até menos, porque individualidade eles ainda pegaram aquela força protestante, que a gente viu que era bastante mística também, mas já era um misticismo mais individualista. A minha relação com Deus é muito importante, mas é minha. E acabaram brigando com a Espanha, e isso formou uma aliança cultural e política entre Holanda e Inglaterra que vai ser fundamental. Aliás, Portugal formou o mesmo tipo de aliança pelas mesmas razões, como a gente viu o próprio Spinoza, que era dos racionalistas o melhor, o mais racional e o mais liberal. A gente viu que ele veio de Portugal. Portugal até hoje tem as grandes marcas de vinho do Porto Britânica, tem essa relação com a Inglaterra mais do que com a Espanha e mais do que com a França, até. Pelas mesmas razões. Era um país pequeno, que se rebelou contra essa autoridade papal e esse modelo absolutista. Tem um temperamento de vândalo que também é parecido com o do viking. Então você vai formando essas pontes culturais e que no caso da Holanda vai ser, no caso da Inglaterra, essa ponte com a Holanda vai ser chave. A gente vai ver que boa parte da mudança cultural no mundo inglês, desde a emancipação da igreja anglicana pelo Henrique VIII, até o estabelecimento da Commonwealth pelo Cromwell, todas essas mudanças políticas e ideológicas de individualismo vão sendo influenciadas pelo protestantismo holandês, pelo luteranismo, pelo presbiterianismo, por todas essas vertentes mais individualistas que vinham do mundo holandês. O próprio Thomas Cromwell, que vai ser o grande, digamos que o grande conselheiro protestante do Henrique VIII, ao passo que o Wolsey era o grande conselheiro católico que ele eventualmente chuta. Ele vai ter grandes influências holandesas, ele vai ser basicamente quase que um agente infiltrado holandês no mundo inglês, só não era um agente infiltrado porque ele não trabalhava para a Holanda, mas ele carregava consigo todas as ideias holandesas de progresso, de abandono das superstições papais para a Inglaterra.
E isso vai levar a uma situação extremamente caótica. Aliás, falando já no Henrique VIII, o Henrique VIII ele vai fazer a cisão com a Igreja Católica, ele vai trazer essas ideias protestantes, ele vai saquear muitos dos mosteiros católicos e roubar o dinheiro para a coroa, para fazer programas sociais. Você já começa a ter esse fenômeno que a gente vê hoje do Estado tentando substituir a Igreja nas benfeitorias para se legitimar, mas ao mesmo tempo você vai tendo um aumento da liberdade de expressão, porque, aliás, afinal de contas, se o rei precisa ter a liberdade de expressão para brigar contra o Papa, por que o nobre não pode ter a liberdade de expressão para brigar contra o rei? E por que o camponês, em última instância, não pode ter a liberdade de expressão para brigar contra o nobre? Então você vai tendo essas ideias subversivas começando a ganhar espaço ali, e você vai ter uma total decadência do governo por causa dessa briga. O Henrique VIII vai morrer, eventualmente vai morrer em crise. Você vai ter a metade católica da Inglaterra querendo colocar uma rainha, você vai ter a metade protestante querendo colocar outro rei, e eventualmente sobe ao trono o Edward IV, um protestante, aliás, uma criança, mais do que um protestante, uma criança cujos responsáveis legais, o duque, esqueci de onde é o duque agora, mas o tio dele que tomava conta era um protestante radical e tinha na mente a ideia de que o Henrique morreu, os católicos vão vir para cima da gente, precisamos ir para cima deles antes, e começa a radicalizar mais ainda o luteranismo e começa a transformar o luteranismo e o protestantismo num instrumento de centralização e totalitarismo político. Ele começa a tentar usar o luteranismo para expandir o poder do rei sobre os barões locais, já também como um precursor do progressivismo americano, que pega essas utopias protestantes de criar um reino dos céus na terra para expandir o governo central. E isso começa a bater com a ideia de descentralismo britânico. A coroa começa a perder muito legitimidade, perder muito apoio, perder muito poder, ao ponto onde, quando o Edward morre, a prima dele, a Jane I, vira rainha por 9 dias, porque a situação estava tão insustentável que botaram uma menina. Aliás, reza a lenda que quando falaram que ela ia ser rainha, ela não estava nem na linha de sucessão, era mais uma jogada política mesmo. Falaram que ela ia ser rainha, ela desmaiou, ficou 9 dias no poder, e eventualmente vem a Maria dos Scots, e fala: olha, você não quer ser rainha, eu tô pronto para ser rainha, tenho todo o aparato aqui, eu sou católica, mas eu tô na linha de sucessão, renuncia que eu pego. Ela renuncia, Maria pega, e vira a Bloody Mary, a Maria sanguinária, porque ela começa as perseguições marianas como eu anotei aqui, até entre 1555 até 1558, 3 anos de perseguição pesada dos católicos se vingando dos protestantes, ou seja, um caos político, uma guerra gigantesca. Eventualmente a Maria morre, a Elizabeth I assume e inverte, ela começa uma perseguição dos protestantes sobre os católicos, aquele clima de conspiração, intriga, polarização completa, que faz a nossa polarização parecer uma piada, e eventualmente a Elizabeth não consegue produzir um herdeiro e acaba a dinastia Tudor. Ou seja, o cenário no qual as ideias libertárias, nessa altura mais do que naturalistas, mas também naturalistas, vão começar a tomar forma, é esse cenário de caos político completo. Acabou a dinastia, que já estava caótica, mas agora acabou de vez. O país está dividido entre 2 lados irreconciliáveis, os protestantes e os católicos. E agora o que a gente faz? Os Stuarts vão ascender, só que os Stuarts não tem nada a ver com a cultura britânica. Eles eram uma dinastia bastante francesa, franquificada, digamos assim. O próprio nome Stuart é uma franquificação do nome steward, a pessoa que cuida da casa, o assessor
que era o nome da casa deles na Inglaterra, porque eles vieram de assessores do rei, eventualmente vão para a França e o Stuart vira Stuart, ou seja, já era uma família com relações com a França, o que já não era bem visto pelos nobres ingleses, e que buscava centralizar poder. Isso vai causar um mal-estar e um caos completo. Você vai ter o que eles chamam da Guerra dos Três Reinos, onde você ao mesmo tempo vai ter revoluções na Inglaterra, as guerras civis inglesas, guerras civis na Escócia e guerras civis na Irlanda. E, eventualmente, o parlamento vai bater de frente com o rei. O parlamento que foi criado lá no século XIII, com a Magna Carta e tal, antes da Magna Carta até, é o parlamento que vai passar a Magna Carta, mas a gente já está no século XVII, ou seja, já passaram séculos dessa decadência progressiva dos Tudor, 1600 e bem pouquinho, o parlamento vai criar o chamado Novo Exército Modelo, New Model Army, que é um exército profissional, um exército que lembra mais os exércitos que a gente vê hoje em dia, um exército público, já não era mais as tropas do rei, era um exército criado pelo parlamento, pago com dinheiro de impostos, recrutava pessoas em todo o país, e não apenas em uma região, pagava salários, ou seja, era um exército de fato profissional, e que não estava sob o poder do rei. O rei tinha o seu exército, o parlamento passa a ter o seu exército. Ele começa a bater de frente com o rei agora, ou seja, o próprio fato do parlamento ter um exército já disse que ele já tinha uma autoridade muito maior, mas eventualmente eles vão depor o Charles I dos Stuart. E agora? Depusemos o rei. Aliás, pra gente que pensa muito nas ideias, no liberalismo e o libertarianismo como algo americano, já surpreende ver os ingleses fazendo isso. E a gente vai ver por quê. Porque como é que os ingleses decaíram depois disso. Mas eles depuseram o rei, o exército do parlamento. E agora? E agora o que a gente faz? Como é que a gente se organiza enquanto nação? Vão ter inícios os debates de Putnam, que são os debates dos membros do parlamento, dos membros desse exército, desse novo exército modelo do parlamento, e depondo o rei, eles se sentam e começam a debater como é que a gente se organiza. E isso vai se dividir em duas facções, uma das quais, na verdade, se divide no meio. E vai se dividir não de forma puramente ideológica, mas também de forma social. Esse é um movimento que lembra um pouco o tenentismo no Brasil, onde, de um lado, você vai ter um grupo mais ligado à aristocracia tradicional, aos pequenos nobres que apoiaram a Revolução, aos grandes oficiais do novo exército modelo e a certos parlamentares. E do outro lado você vai ter, digamos que o baixo clero do exército. Você vai ter capitães, você vai ter oficiais menores que se destacaram na guerra e que se destacaram por sua habilidade de falar e acabaram ascendendo ao parlamento. E a divisão vai ser basicamente, de um lado, esse lado mais tradicional, tentando... aliás... Tá, aqui uma daquelas travadas que eu sempre aviso, né? Não sou ator, não sei fingir que tem pessoas dando aula, às vezes dá essa travada. Mas você vai ter, de um lado, essas aristocracias mais tradicionais, esse alto clero do novo exército modelo, apoiando uma nova monarquia constitucional, a ideia de que, olha, depusemos esse rei porque esse rei era ruim. De fato, o absolutismo é um problema, o rei ter poder absoluto é um problema, mas a monarquia é a civilização, precisamos manter uma monarquia constitucional, eleita, de certa forma, pelos nobres. E, de outro lado, você vai ter os chamados agitators, os agitadores, nome dado pela oposição, mas que eles acabaram adotando, que basicamente vai defender que a gente não precisa de rei. Aliás, a monarquia é o problema, o absolutismo é só a monarquia mais condizente, mais íntegra e mais condizente com seus princípios. Esse negócio de monarquia constitucional é contraditório. Homens são iguais, então a gente precisa... Todos temos o mesmo direito, esse negócio de um ser rei e o outro ser camponês não faz nenhum sentido.
Os monarquistas eventualmente vão virar, depois de séculos, vão se desenvolvendo no Tory e no Partido Conservador Inglês, e os agitators eventualmente também vão virar os Whigs, e eventualmente se dividir no que hoje na política inglesa é tanto o Labour quanto os liberais, tanto o Partido Trabalhista quanto o Partido Liberal. E como assim ele se divide em dois? É porque os agitators não eram uma facção. Eles eram, na verdade, duas facções. Os diggers e os levelers. Os diggers, aliás, os dois nomes são nomes também pejorativos dados pela oposição. Levelers vem de leveling everything to the ground. Vem vocês são os bagunçadores, os agitadores que querem derrubar a sociedade, colocar todos no mesmo nível, o que no caso não era. E os diggers é algo pior ainda, vocês cavam, né? Porque quem eram os diggers? Os diggers eram os proto-socialistas ingleses. Eram os caras que falavam, olha, abaixo a monarquia, ainda não tinha proletariado naquela época, mas queremos uma igualdade absoluta, propriedade comum dos meios de produção, era um negócio bem marxista mesmo antes do Marx. E os levelers eram os caras que falavam, olha, não, esse negócio de propriedade comum dos meios de produção é um negócio absurdo, na verdade você só quer substituir o rei, o que já é horroroso, por um totalitarismo de todos para com todos, isso aqui não tem lugar na Inglaterra, vocês são malucos, o que a gente quer é respeito aos direitos individuais. E é aí que começa a surgir, de fato, a preocupação com direitos individuais inalienáveis e todas as ideias que a gente hoje em dia associa ao libertarianismo, ao objetivismo, à defesa da liberdade na política. Os levelers, na verdade, existiram a história gravou 4 grandes levelers, mas que, na verdade, são 2 e 2. Tem 2 que eram menores e 2 caras que vale muito a pena a gente falar. O primeiro é o John Lilburne, ou também conhecido como Freeborn John, o John nascido livre, porque ele vai criar a teoria, muito antes do Locke até, muito antes não, mas no mesmo século, mas antes do Locke, ele vai criar a teoria dos Freeborn Rights, os direitos daqueles nascidos livres. O Freeborn John ele vai ser um capitão no New Model Army, que eventualmente abandona o exército, porque o juramento do exército forçava as pessoas a obedecerem o presbiterianismo. Ele tinha aspectos estritamente presbiterianos mesmo, enquanto que o John vai olhar aquilo e falar, opa, não, isso aqui é um exército inglês. A Inglaterra tem presbiterianos, mas também tem calvinistas, tem luteranos, tem todo tipo de pessoa. Eu não vou fazer um juramento para servir um exército que serve a uma igreja, ainda mais uma igreja que não é a minha. Ele foi o primeiro cara a defender liberdade absoluta de pensamento e de expressão, a liberdade, inclusive, de ofender o rei, que ele considerava fundamental. Ele vai criar essa ideia de direitos inerentes a toda pessoa que nasceu livre, pelo fato de ter nascido livre, pelo fato de possuir certas capacidades mentais, toda a ideia de direito natural na sua melhor iteração que a gente conhece hoje. Porque direito natural também tem a ver com aquelas ideias do Tomás de Aquino, por exemplo, de direitos que a gente encontra na natureza, um negócio que, como se a gente olhasse para a natureza e o direito viesse na nossa mente de forma passiva, ou até como uma secularização do direito divino, sabe? Deus criou certas leis da natureza que dão origem a certas leis. Não, o John ele vai ser a melhor iteração dos direitos naturais. A ideia de que, olha, todo indivíduo tem uma certa natureza, por ele ter uma certa natureza, ele precisa ter certos direitos para sobreviver em sociedade, para florescer em sociedade. E a legitimidade do governo, de qualquer governo, depende do respeito a esses direitos. Esse cara vai ser o criador da noção moderna de direito natural. Ele vai ser um cara interessante, aliás, ele vai inaugurar, de certa forma, o temperamento libertário, aquilo que a gente vai ver depois no Karl Hess, no Rothbard e na Rand, essa acidez na crítica e afins, e esse radicalismo político. Ele vai ser preso, por exemplo, ele vai ser preso várias vezes. Todos esses caras eram radicais políticos, eles vão presos várias vezes. Ele vai preso, por exemplo, por criticar a abundância dos parlamentares.
essa foi a grande primeira prisão dele, onde ele de fato vai para a Torre de Londres e fica lá, criticando o fato de que, olha, todos nós estamos servindo na guerra, e agora que a gente depõe o rei, vocês, nobres, ganham um monte de benefício e nós, oficiais, não ganhamos nada. Aliás, pelo contrário, agora vocês querem desbandar o New Model Army, ou então mandar a gente para brigar na Irlanda por uma coisa nada a ver. Não foi por isso que a gente não foi recrutado para bater em irlandês, a gente foi recrutado para controlar a monarquia. Ele vai preso e ele escreve o England's Birthrights Justified, os direitos de nascença da Inglaterra justificados, um grande tratado que vai ser influencial nas revoltas civis inglesas, nas 3 guerras civis inglesas. Eventualmente ele vai ser... isso é aí que você vê o temperamento mesmo desse povo. Ele vai ser exilado, se eu não me engano, na Holanda mesmo, por ofender um comitê governamental. Ele tinha disputas, ele tinha propriedades, ele tinha uma fazenda de família e tal. Ele eventualmente se envolve em uma disputa com burocratas de um comitê criado pelo governo para regulamentar alguma coisa. E eu até separei a citação aqui. Ele fala que o comitê governamental é composto por homens injustos e sem valor, que deveriam ser cuspidos para fora de qualquer sociedade humana, e merecem algo pior do que o enforcamento. Ou seja, era um cara desbocado mesmo. Eventualmente, depois que ele faz isso, não cola muito bem com o governo inglês, ele vai exilado, eventualmente volta clandestino para a Inglaterra. Depois da Revolução Gloriosa, William de Orange acende a monarquia e o John Lilburne fala: opa, agora que você é rei e você não é o governo que eu estava criticando, posso voltar? O William de Orange fala: não, você é um cara subversivo e perigoso. Ele fala: ok, você tem razão, eu sou subversivo, vou voltar clandestino. Eventualmente vai preso e fica preso o resto da vida. Ele consegue, eventualmente, no mais velho, uma condicional para ir ver os 10 filhos dele. Mas esse cara é, de certa forma, o primeiro libertário. Ele ainda não tem certas características que a gente vê no Mencken, na Rand, essa questão mais do ateísmo e do naturalismo por completo. Ele ainda tem aquela visão mais dos Founding Fathers, mesmo mais cristã. Mas é inegável que ele é o primeiro a defender direitos individuais da forma como nós conhecemos hoje em dia. Um outro cara que é até mais interessante em termos de ideia, apesar de ser um pouco menos interessante em termos de ações e personalidade, vai ser o Richard Overton, outro dos Levelers. Ele é o cara que escreveu o texto com mais complementar que eu passei para vocês, sobre a mortalidade humana. Ele já não estava só... O Overton não estava no âmbito da política apenas. Ele já começa esse projeto humanista que vai culminar na Rand, naturalista mesmo, porque antes de escrever sobre política, sobre direitos naturais, ele escreve sobre como essa ideia de vida após a morte do cristianismo estava errada. Como não tem nenhuma razão natural para a gente acreditar nisso. Aliás, o Franz Brentano vai discordar disso. O Franz Brentano vai tentar, e eu ainda não decidi se ele está certo, eu acho que ele está mais certo ou mais errado, mas o Franz Brentano vai tentar, de forma naturalista, descobrir o que acontece com a consciência após a morte, um negócio bem interessante que a gente ainda vai ver no futuro do curso. Mas o Richard Overton vai também, com esse temperamento libertário, vai olhar para os católicos que estão brigando com os protestantes, vai olhar para os protestantes que estão brigando com os católicos e vai falar: vocês dois estão completamente errados. Esse negócio de misticismo e vida após a morte é uma besteira. Olha essas ideias que estão chegando aqui da Holanda e da Itália. Esses caras sabem muito mais. O método desses caras está correto, e de acordo com o método desses caras, nós somos mortais. Ele vai rejeitar também, vai ser o primeiro cara que eu conheço que rejeita abertamente a dicotomia corpo e alma. Nesse mesmo tratado, ele vai falar que não faz sentido pensar no corpo como uma coisa e a alma como uma coisa separada que habita, encarna no corpo. Fala, não, a alma o todo é feito pelas partes, a alma é feita pelo corpo. Elas são duas coisas indissociáveis e é por isso que quando a gente morre, a nossa alma acaba.
vai, depois de começar nessa discussão filosófica, eventualmente ir cada vez mais com a política, vai virar um dos grandes panfleteiros dos Levelers, vai preso também, depois ele critica a política de cercamentos britânica, o fato de que, mesmo depois de depor o rei e dar mais poder para os nobres locais, esses nobres locais começaram a privatizar as terras comuns, que eram de uso do campesinato, da marra, porque eles tinham mais poder, botavam uma cerca ali, agora a terra é minha, é um homesteading unilateral, digamos assim. O Overton vai criticar essas coisas, também vai preso, eventualmente vai ser, enquanto que você vê como essa ideia de naturalismo era mais perigosa ainda do que só a ideia política, enquanto que o Freeborn John vai ficar preso e eventualmente morrer, já com condicional, podendo sair para ver a família, o Richard Overton vai ser só desaparecido. Hoje a gente não tem documentos do que aconteceu com ele. Eventualmente alguém some com o Richard Overton e fica por isso mesmo. Os outros dois grandes levelers são caras interessantes, não tão interessantes quanto eles em termos de ideia. O Lilliburn, por causa dessas ideias políticas radicais e bem estruturadas e que permanecem, foram apenas refinadas até o dia de hoje. E o Richard Overton com essa ideia mais radical ainda e mais individual ainda, e essa aplicação do naturalismo na forma de pensar, na epistemologia e na ética mesmo, não só na política. Os outros dois, o primeiro vai ser o William Walwyn, que é um cara bem interessante, era um cara que era tão radical, mas tão radical, que ele era radical até para os levelers, e por isso ele teve menos influência também. Mas ele era um cara ele era um dos 4 grandes levelers, que criticava os outros levelers e o movimento em geral, porque eles enalteciam a Magna Carta. Nos discursos eles tentavam usar a Magna Carta como, olha, o exemplo de que nós precisamos, que a tradição inglesa de restringir os poderes do governo central e da monarquia. O Alwyn vai olhar para esses caras e falar, vocês são retardados? A Magna Carta é só um documento. Os direitos são muito maiores, anteriores à Magna Carta, eles fazem parte são consequências da natureza do indivíduo, e se vocês ficarem enaltecendo a Magna Carta, vocês estão só dando razão para o outro lado, que coloca a legitimidade de leis em um documento, em uma tradição, e não na natureza individual. E o Thomas Prince, que vai ser, digamos que, o mais moderado dos 4, e que vai ser o cara que vai preso muito menos vezes e fica visitando os outros na cadeia e coordenando o movimento. Mas esses caras são o começo na Inglaterra, são eles que importam mesmo essas ideias holandesas, o melhor do mundo holandês, o melhor do mundo italiano, o melhor do mundo espanhol para a Inglaterra, eles que dão forma a esse projeto filosófico que do qual a gente faz parte hoje em dia, de defesa da liberdade, mas não só projeto político, mas de defesa da racionalidade, de defesa do individualismo. Ele começa a tomar forma aí, ainda que de forma mais primitiva. Você ainda tinha muito do negócio da tradição e da religião misturada. Mas o que vai acontecer? Esses caras vão perder o debate, vão ser presos, vão ser mortos. O lado da monarquia constitucional ganha, tanto é que a Inglaterra até hoje é uma monarquia constitucional. Ela vai descambar por totalitarismo com a Commonwealth do Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell acaba virando ele mesmo um rei eleito e vira um negócio totalitário, tipo a Revolução Francesa mesmo, assim, um líder secular todo poderoso que persegue seus opositores. E os levelers vão acabar, mas eles vão influenciar os Whigs, que já são uma versão mais moderada desse mesmo movimento político. São essencialmente os levelers e os diggers menos radicais, que não foram mortos, se juntando para trabalhar dentro do parlamento, ao invés de ficar agitando guerra civil. E são esses Whigs que vão, de fato, chegar até nós dentro digamos que da hegemonia cultural mais social-democrata que a gente tem hoje. O John Locke
era um desses caras que já era muito... Da mesma forma que o Tomás de Aquino foi importante, mas já foi uma versão muito mais moderada do que, por exemplo, o Gerard de Cremona, o Marcílio de Pádua e esses caras que estavam de fato importando as ideias islâmicas. O John Locke também vai ser importante, mas já vai ser uma versão muito mais moderada dos Levelers, do John Lilburne, do Richard Overton e desses caras. Ele, na verdade, vai ser importante, ele vai sistematizar algumas ideias importantes. A ideia de tábula rasa vem dele. Aliás, o John Locke vai ser um cara que vai bater muito e muito bem em todos aqueles problemas do apriorismo que a gente viu da filosofia continental. Aliás, os argumentos deles são geniais. Geniais porque são simples e diretos. Olha, você está achando que o ser humano nasce com ideias? Olha para um bebê e me diz que ideias que tem naquilo ali. Sabe? É um negócio que contradiz o óbvio que a gente observa. Bebês são extremamente burros, têm um potencial gigante, mas não sabem de nada porque eles não tiveram experiências. Outro argumento dele, na verdade, ele sempre usa o argumento dos idiotas e das crianças. Se nós temos ideias inatas, aliás, se vocês estão aí na filosofia continental, estão defendendo que, por exemplo, a lei da identidade não é um axioma metafísico, não é algo que existe no mundo, mas é uma lei mental a priori, aquela ideia do Kant, por exemplo, de que a gente, e até do Mises, de que a identidade é uma forma com a qual nós entendemos o mundo, então por que tem crianças e idiotas que rejeitam a lei da identidade? Então ela não é inata. Então ela é algo que a gente formula observando o mundo. Ele já vai ser bem menos radical do que os Levelers, tanto na sua política, e é por isso que ele não vai influenciar os Estados Unidos tanto quanto é vendido para a gente hoje. A gente vai ver que tem outros Whigs, inclusive, que influenciam mais. Mas também no naturalismo. Ele já se aproximava mais do empirismo britânico. Como? Com a ideia do pragmatismo conceitual. Para o Locke, de fato, há um limite, por mais que a gente não esteja completamente separado da realidade, que nem pregava, por exemplo, o Hobbes ou o Descartes, por mais que os nossos sentidos não sejam completamente falhos, ou a nossa razão não seja completamente falha, do jeito que propõem esses caras, ele ainda coloca um limite grande. Olha, a gente não tem exatamente como saber até onde chega o nosso conhecimento. O que a gente sabe é que a melhor forma de agir é usar certos conhecimentos. A gente não vai ignorar coisas que a gente sabe, mesmo sabendo que elas podem estar erradas. Já se aproxima mais, já quase que o meio do caminho entre a visão aristotélica mesmo, aquela perspectiva do Nicolas Cusa que a gente viu, da ignorância aprendida, ignorância educada, e o meio do caminho entre o Hume, que a gente viu que era um cético, mas falava, olha, a gente precisa agir, vamos usar essas ideias que a gente tem, só tenha bastante moderação, bastante ceticismo quanto a elas. O John Locke vai estar no meio desse caminho, mas já vai ter várias ideias interessantes. A tábula rasa, a ideia de consentimento do governado como fundamento de um sistema político, a ideia da tolerância de ideias e de liberdade religiosa e liberdade de expressão. Tanto é que, mesmo ele sendo mais moderado, ele vai ser bastante subversivo, vai se autoexilar na Holanda, mas não é um autoexílio que nem o do Jean Willis, meio fake, assim. É um autoexílio porque, de fato, ele estava em perigo, ele estava sendo suspeitado de ser um revolucionário, e eventualmente retorna para a Inglaterra com a Revolução Gloriosa, que já dá para ver que ele era mais moderado que o John Lilburne, por exemplo, que não consegue voltar para a Inglaterra, não consegue essa autorização de voltar para a Inglaterra nem depois da Revolução Gloriosa. E ele vai, digamos que ser vai trazer essas ideias de liberdade de forma mais moderada para o mundo inglês e vai culminar depois com o liberalismo mais social-democrata. Essa vertente da política e da ideologia que a gente tem hoje, dos caras que são fundamentalmente utilitaristas, mas que tem essa noção de que a liberdade é utilitária, a liberdade traz benefícios
corretos. Não é absoluta, porque ela pode ser relativizada sempre que, e aliás é por esses caras sempre que parece conveniente, mas essa forma de pensamento vem do John Locke bastante. O melhor dessa forma de pensamento, pelo menos, vem do John Locke. O pior que a gente vê disso hoje em dia é o PSDB, o Novo, essas coisas mais patentemente sociais-democratas que falam em mercado. E o melhor que a gente vê disso hoje é o Hayek, o Milton Friedman e esses libertários utilitaristas, que são utilitaristas, têm como padrão o bem comum, mas têm a noção muito clara de que o mercado é um instrumento essencial, e a liberdade é um instrumento essencial para atingir o bem-estar da maioria da população. Só que existem dois Whigs que são muito mais interessantes que o John Locke ainda, que a gente quase não ouve falar. Um deles eu, inclusive, nem conhecia antes do Lucas, o Lucas que me apresentou, que foi o Algernon Sidney. O Algernon Sidney era um desses Whigs mais moderados, ele sabia navegar melhor a política do que os Levelers em geral, mas ele era muito, muito, muito radical ainda. Ele, inclusive, apoiou a execução do Charles I, falou que foi o ato mais justo e mais bravo que já foi feito na Inglaterra ou em qualquer outro lugar do mundo. É um cara que chamou abertamente o Thomas Cromwell de tirano na cara dele quando o Cromwell dá o golpe de Estado e acende a Lord Protetor da Inglaterra. E era um cara que incorporava o espírito da Revolução Americana já na Inglaterra, porque ele não respeitava, ele tinha um desdém por esse formalismo monárquico, achava isso um bando de tradições vazias. Um homem é um homem não é um camponês ou um rei, o homem deve ser julgado pelo conteúdo do seu caráter, como vai dizer depois o Martin Luther King. E ele, inclusive, vai de embaixador da Inglaterra, uma época, negociar com o rei da Suécia, porque o rei da Suécia havia um conflito ali, quase semi-militar, semi-comercial. Ele vai tentando negociar, eventualmente o rei da Suécia não quer negociar, ele fala, então você merece perder a sua cabeça, e sabe, começa a falar que a marinha inglesa vai destruir ele na frente do rei, dentro da corte do rei da Suécia. Era um cara bem radical, mesmo sendo mais moderado que os Levelers. Eventualmente também vai exilado. Não é tão moderado, não era moderado que nem o John Locke, por exemplo. Ele vai no exílio, ele não lembro se é no exílio agora, mas ele depois do exílio, ele vai exilado em Roma. Depois ele pesa demais o exílio, ele concorda em voltar para a Inglaterra, adotando um discurso mais moderado. Depois com o retorno da monarquia, o retorno dos Stuart. Eventualmente o rei vai dissolver o parlamento de novo, ele escreve o discurso sobre o governo, e aí vai preso e morto. Aliás, é uma situação tragicômica até, porque era uma daqueles... Ele vai ser julgado num daqueles tribunais revolucionários, que não são tribunais, são totalitarismo travestido de justiça, e a lei britânica mandava que esses tribunais tivessem duas testemunhas além do juiz. E era um negócio tão nas coxas, como a gente fala na Bahia, tão improvisado, que só tinha uma testemunha. Os caras pegam o livro dele, o discurso sobre o governo, e usam de segunda testemunha. O livro dele consta nos autos, foi a segunda testemunha do julgamento pelo qual ele perdeu a cabeça. E esse cara vai influenciar bastante os pais fundadores americanos, muito mais que o Locke até. E vamos ter um terceiro Whig, que influencia mais ainda, tanto a ideologia libertária que a gente vê hoje em dia, quanto o projeto intelectual naturalista em geral, com a Rand, com a Patterson e com todos esses intelectuais objetivistas, e ao redor do objetivismo e ao redor do libertarianismo,
quanto os próprios pais fundadores, que vai ser o William Belsham, o cara que cunha o termo libertarianismo. Também, assim como o Richard Overton, ele não era um cara que falava só sobre política. Aliás, ele usa o termo libertarianismo em uma discussão sobre metafísica. Aliás, a gente leu um pedaço do texto dele lá no começo, quando a gente estava falando de livre-arbítrio em metafísica. Ele faz a defesa do libertarianismo frente ao necessitarianismo. Necessitarianismo como a ideia de que todas as ações que o ser humano realiza são causalmente necessitadas por coisas que existiam antes, portanto não há espaço para escolha, e o libertarianismo com a ideia de livre-arbítrio, de que nós somos condicionados causalmente por coisas que vêm antes, mas que dentro disso nós temos um espectro de escolhas e somos livres para escolher, que por consequência isso implica na necessidade de liberdade no âmbito político. O Belsham vai ser um grande historiador anti-guerra, vai condenar guerras bestas da monarquia, e ele vai inclusive defender a Revolução Americana estando na Inglaterra. Ou seja, o cara, de novo, mostrando essa tradição de pensamento, de bater de frente com a opinião pública, que caracteriza o objetivismo e o libertarianismo. E mais do que isso, a ideia do libertarianismo como sendo uma posição metafísica e que tem consequências na epistemologia, na ética e até na política. Esse é o primeiro cara a fazer essa ponte em livre-arbítrio, logo liberdade política, que vai caracterizar todo o naturalismo dali para frente. Isso tudo acontece no século XVII. Assim, desde o começo do século, com a deposição dos Tudor, a queda dos Tudor e os debates de Putnam, até o fim do século. O Belsham já morre no século XVIII, em 1700 e algo, já contribui. Aliás, ele vive a maior parte do tempo. Ele nasce no finzinho do século XVII, vive no século XVIII. E no século XVIII a gente vai ter a Revolução Americana. Em termos de premissas ideológicas, a Revolução Americana não contribui muita coisa. Ela contribui na execução dessas ideias e no refinamento dessas ideias, na aplicação prática dessas ideias que nasceram na Inglaterra. E que, como houve essa... Aliás, isso remete ao que a gente vai ver em ética, na anatomia da concessão da Rand, a ideia de que quando você faz concessões, quando você está do lado certo e faz concessões para o lado errado, você só está perdendo, porque o bem não tem nada a ganhar com o mal, e, portanto, quando você tem concessões em termos de princípios políticos, só quem ganha é o seu inimigo e não você, isso vai ser escancarado, vai ser evidenciado de forma clara pela política inglesa, sabe? Os Levelers vão fazendo concessões, viram esses Whigs mais moderados que também vão fazendo concessões, e vão perdendo cada vez mais poder e eventualmente são aniquilados da política britânica. E essas ideias perdem completamente espaço no mundo britânico. Depois do Belsham, você não tem mais nada de interessante ali. Você vai ter só a degeneração pós-humiana mesmo, no utilitarismo e afins. Eventualmente no Bertrand Russell e todos aqueles filósofos problemáticos que a gente viu nas últimas aulas no mundo inglês. Onde essas ideias vão permanecer vivas vai ser nos Estados Unidos. Elas vão ser importadas pelos britânicos nos Estados Unidos, nas colônias, e vão ser aplicadas e refinadas. Vão olhar, olha, esse é o princípio, esses são os princípios, de fato, direito individual, consentimento do governado, livre-arbítrio, todas essas ideias, mas e agora como é que a gente coloca isso em prática e, ao mesmo tempo, ganha uma guerra contra o monarca mais poderoso do mundo? Não vou me estender muito nos pais fundadores, porque não tem tanta coisa nova. O interessante é a gente saber que os pais fundadores não eram um grupo homogêneo e não eram simplesmente grandes libertários que botavam essa ideia em prática. Você tem mais ou menos 3 grupos de pais fundadores. Você tinha uns caras que eram só uns fazendeiros safados, pragmáticos, que surfavam nessa ideia de liberdade, eram bastante libertários para os padrões de hoje em dia, onde a gente vive nessa hegemonia da social-democracia. Então, isso não é exatamente uma condenação desses pais fundadores, mas, para a época, eram
muito pouco libertários, comparado com o melhor dos pais fundadores, eram muito pouco naturalistas, eram muito pouco, acreditavam muito pouco no livre-arbítrio, e eram geralmente os mais senhores de escravo dentro dos Estados Unidos, que eventualmente vão criar o Partido Democrata e todo aquele problema que a gente vê hoje nos Estados Unidos, culminando primeiro na Guerra Civil e depois da Guerra Civil com os problemas, o problema progressivo nos Estados Unidos. A gente tem caras como o Thomas Jefferson, o Charles Carroll, esses caras que eram grandes fazendeiros, muitas vezes influenciados mais por ideias francesas do que britânicas. O Jefferson é um grande exemplo disso, mas que entraram no balaio ali porque não gostava de pagar imposto para a Inglaterra. Você vai ter, digamos que um centro de liberais mais do que libertários, mais no espírito do John Locke do que do John Lilburn, e que vão ser meio que o centro. Alguns vão pender para os democratas republicanos, outros vão pender para os federalistas. Nesse a gente tem, por exemplo, o Alexander Hamilton. Alexander Hamilton é complicado. O Alexander Hamilton, que de fato era um liberal, mas que também, por exemplo, começou o histórico de endividamento do Estado americano, começou a criar esses mecanismos do Estado se endividar para se financiar, para financiar o esforço de guerra e afins. A gente vai ter o John Jay, a gente vai ter o próprio George Washington, que era mais um líder militar do que um intelectual, era um ex-líder britânico militar, um ex-oficial britânico que entra para os Estados Unidos, era um cara absurdamente formidável, mas que não tinha esses ideais tão fortes. Ele era mais patriota e liberal do que de fato libertário e naturalista. Ele era bastante religioso ainda também. E você vai ter de fato os caras mais importantes e mais coesos e mais íntegros da Revolução. Três que merecem destaque são o Thomas Paine, o Benjamin Franklin e o John Adams, que são os maiores exemplos desse grupo, que inclui outros intelectuais. O Thomas Paine vai escrever provavelmente o panfleto mais importante da Revolução Americana, que é o Common Sense, o senso comum, onde ele pega essas ideias dos ingleses, condensa e sistematiza elas em um panfleto curto e simples de ler, e mostra como todas essas ideias de autogoverno, de livre-arbítrio, de direito de propriedade privada, derivam do senso comum, são acessíveis até para o mais imbecil dos imbecis se ele olhar para o mundo de forma honesta. Isso vai ser o cerne da visão de justiça americana. Olha, existem certas regras que são extremamente óbvias. Se você não quiser tentar me roubar, se você não tiver distorcido por más intenções, você vai conseguir chegar nelas. O Benjamin Franklin é um exemplo porque ele não é simplesmente um político, ele é um naturalista por completo. Ele vai escrever sobre política, ele vai ser um dos signatários ali da Declaração de Independência, mas ele também vai ser um cientista e um inventor, ele vai fazer inovações no estudo da eletricidade, ele vai inventar um tipo de forno que manda a fumaça para fora de forma mais eficiente, usa o calor de forma mais eficiente. Ele vai ser um grande cientista, além de um grande político, o que é, digamos que o estado natural, o estado ideal do naturalista, porque política não é diferente de ciência natural. As duas são a mera aplicação da lógica a objetos de estudos distintos. E o John Adams também vai ser importante mais pelo desenvolvimento jurídico. Ele vai ser um dos muitos advogados extremamente competentes que vai organizar aquilo ali e vai defender, por exemplo, o direito à representação legal para toda e qualquer pessoa, sabe? Então, são caras que nunca tiveram escravos, pelo contrário, todos eram profissionais liberais, advogados, inventores, cientistas, e que por serem alguém menos dependente do que o Thomas Jefferson, por exemplo, na escravidão, tiveram espaço e tiveram a vontade de desenvolver essas ideias naturalistas de forma melhor, mas não tem muita ideia nova, são só aplicações práticas. O novo vai surgir no século XIX, já em 1800 e alguma coisa, que aliás, nos Estados Unidos, o século XIX também
foi relativamente pobre em termos não que tenha sido pobre nos Founding Fathers, mas não houve muita inovação. Vai ter menos inovação ainda no século XIX, mais aplicação prática ainda. O século XIX é quando você vai ter os grandes barões da indústria surgindo, onde você vai ter o Rockefeller, você vai ter o Vanderbilt, o JP Morgan, todos esses caras criando o que a gente entende hoje para os Estados Unidos, essa prosperidade absurda, esse avanço industrial absurdo que nunca foi visto na história do ser humano. Mas em termos de ideia, os Estados Unidos começam a decair nessa época que você vai tendo as primeiras universidades sendo abertas nos Estados Unidos, que você vai começar aquele processo de importação das ideias alemãs, que a gente viu nas últimas 2 aulas, para os Estados Unidos, e que você vai tendo a origem do movimento progressista. De novo, a anatomia da concessão, como a Constituição e a cultura americana era uma amálgama isso é identificado pela Ayn Rand de forma genial, era uma amálgama, uma mistura do naturalismo com a fé vai ganhando espaço cada vez mais, em detrimento do naturalismo, em 2 frontes. O primeiro, pelo fronte do que a gente chama hoje de direita, você vai tendo líderes políticos que querem acabar com a liberdade em nome de Deus, e pela esquerda com a ideia de que como os direitos de liberdade estão fundamentados num Criador, se eu não acredito mais num Criador, eu não preciso acreditar em direitos individuais. Essas 2 coisas vão acabar se juntando ali. Você vai ter a junção dos pragmatistas intelectuais, já mais seculares, mais ateus, importando essas ideias da Alemanha, de um lado, com os radicais do evangelho social, esse cristianismo mais idealista e comunista que visa criar o reino de Deus na Terra, e sempre foi popular nos Estados Unidos. Você sempre teve pequenas comunas idealistas de pessoas que queriam viver da forma mais sagrada possível, de forma comunal. Esses 2 movimentos se juntam e criam o progressivismo, que vai ser a grande praga fascista dos Estados Unidos, que vai culminar na guerra às drogas, na esterilização de indesejáveis, na lei seca, na criação dos grandes órgãos federais de proteção ao meio ambiente, de fiscalização de alimentos e drogas e armas e afins. Todo esse grande aparato, esse leviatã federal americano vai surgindo dessa junção, e é aí que algo interessante começa a acontecer na Europa, principalmente no mundo germânico, por incrível que pareça, mas também no mundo britânico, e isso vai ser importado pelos americanos, e essa junção da tradição americana com essas novas ideias europeias vai ser o que a gente entende hoje por libertarianismo e por naturalismo. E que ideias eram essas que estavam surgindo na Europa? 4 nomes são os mais importantes da Europa nessa época, no século XIX. O primeiro é o Franz Brentano. Não vou entrar muito nele porque a gente já viu bastante coisa dele e ainda vai ver muito mais coisas dele. Ele é um dos filósofos principais que a gente está abordando no curso. Ele vai ser o cara que cria a ideia de intencionalidade, que separa direito e abre espaço para a gente fazer uma metodologia apropriada de ciências humanas. Ele vai ser a base da escola austríaca e do Menger. Ele vai ser a base da psicanálise, do Freud. Ele já vimos o suficiente de Brentano e vamos ver mais ainda. Outros 3 caras que surgem. O menos interessante, mas importante, vai ser o Max Stirner. O Stirner vai ser um hegeliano, mas que vai ser crítico. Aliás, quase todo mundo na Alemanha, no mundo alemão, era hegeliano naquela época. Mas ele vai ser um crítico do hegelianismo tradicional. Ele vai achar que aquilo é algo platônico, irracionalista e dissociado da realidade, como o nosso amigo Karl Marx. Ou seja, vai ter esse movimento de hegelianismo heterodoxo na Alemanha, sabe? Então, se tudo é hegelianismo, e hegelianismo é horroroso, pelo menos agora nós temos na Alemanha hegelianos se rebelando contra o hegelianismo, ainda que tenham vários problemas do hegelianismo. O Marx vai ser a pior iteração disso.
como a gente já viu e vai ver ainda ao longo do curso. O Stirner vai ser, digamos que a melhor, aliás, eu ainda diria que o Weber vai ser a melhor interação disso. O Stirner vai ser uma versão um pouco mais interessante disso. Tem muitos problemas, ele é um cara muito pouco preciso na hora de falar, mas ele vai defender abertamente o egoísmo, que é algo que a gente não via antes disso. O egoísmo, a defesa do egoísmo já era completamente alheia à cultura europeia. Aliás, a cultura mundial, o nosso natural é a tribo e esse totalitarismo tribal altruísta. O Stirner vai começar a questionar isso. Ele tem umas ideias interessantes, ele divide a vida humana em 3 e faz a teoria dele com base nisso. Para ele, a gente começa num estado de dependência completa na infância, onde a gente depende dos nossos pais para tudo, tanto de forma intelectual quanto material. Eventualmente, a gente passa da infância para a juventude com a grande descoberta, a primeira grande descoberta para o Stirner, que é a descoberta da nossa própria mente. A gente descobre que a gente pode usar a nossa mente, que a gente não depende apenas dos nossos pais para sobreviver, mas que a gente pode prover para nós mesmos. Só que esse fascínio com ideias leva à possessão por ideias para o Stirner. É nessa época que as pessoas começam a virar revolucionários, radicais, defendendo ideias até a morte, seja o cristianismo, seja o nacionalismo, seja o socialismo. É nessa ideia que há essa erotização, como depois vai ser chamada pelos psicoanalistas, essa erotização da atividade intelectual, na qual eu tento definir a minha personalidade com base em uma ideia, em uma bandeira, e ele mostra como isso, na verdade, não é liberdade. Por mais que eu esteja escolhendo o meu rei espiritual, digamos assim, eu ainda estou me sacrificando por um ideal. E a diferença do jovem para o adulto, para o Stirner, vai ser a descoberta da alma. A ideia de que não só eu posso usar a minha mente, mas eu posso direcionar para que lado a minha mente mira, e eu posso, de fato, me tornar um egoísta. Eu não mais sirvo a uma ideia que eu usei para me definir, mas eu tenho a segurança de conseguir me definir como eu mesmo. Eu sei o que sou eu sei qual é a minha alma em termos stirnerianos, e agora eu uso as ideias para promover o meu bem-estar. É problemático porque, assim, você vai precisar de ideias para definir o que é bom para você também. Então, essa é uma dicotomia falsa entre ideias e egoísmo, mas já é um começo da ideia do egoísmo, do começo da ideia de explorar esse âmbito da ética, e ele já traz ideias interessantes. Ele já critica o estatismo como uma continuação do cristianismo medieval, com a ideia de um grande pai que nós precisamos obedecer, que isso começa com uma igreja católica e o Estado totalitário católico, e que com a queda do cristianismo isso vai sendo substituído pelo nacionalismo. Isso é uma ideia genial do Stirner. Ele critica a ideia a ideia kantiana e hegeliana de que a moralidade é universal, de que o padrão de moralidade é o melhor para a humanidade. Ele fala, não, a moralidade, se deve existir, ele até rejeita a ideia de moralidade, o que é um erro, mas deve ser egoísta. Eu não tenho... eu não devo nada para o outro, o que eu devo é a mim mesmo ter uma vida interessante. Mas é um cara com muito pouca precisão, muitas críticas e poucas respostas. Isso vai abrir espaço para o maldito jovem distorcer e usar o Stirner para chocar adultos, para chocar as pessoas hoje em dia. Por exemplo, o Stirner fala que a educação deve ser tradicional, tanto a tradicional quanto a progressiva moderna são horrorosas. A educação deve fazer o indivíduo virar um indivíduo, o que é uma ideia legal. Só que, como assim? Se você não especifica direito, eu posso achar que fazer um indivíduo virar um indivíduo é fazer ele ter noção de que ele deve passar por cima de todas as pessoas para crescer na vida e ser um psicopata, sabe? Isso abre espaço para muita besteira. Aliás, o Stirner não deixa de ser um hegeliano. Ele até
ele se corresponde com o Marx publica alguns e edita alguns artigos dele, mas, mesmo com todos esses problemas, tem essa coisa de interessante, que vai influenciar o Nietzsche depois. Mas antes da gente entrar no Nietzsche, tem um outro cara que é muito interessante e que também vai ser um precursor desse naturalismo e desse libertarianismo moderno, não na Inglaterra, não na Alemanha, mas na Inglaterra, que vai ser o Herbert Spencer. O Spencer é o cara que cunhou a ideia da sobrevivência do mais apto. Na verdade, ele era um darwinista antes do Darwin. O Darwin foi influenciado por ele. E ele não tinha, que nem tentam atribuir a ele hoje, nenhuma ideia de darwinismo social como o mais forte, a raça superior deve prevalecer. Não, pelo contrário. Falava, olha, sociedades também estão sujeitas à regra geral da vida biológica. Sociedades mais primitivas e menos aptas a sobreviver no mundo tendem a desaparecer. Sociedades que se adaptam melhor à mudança do mundo natural tendem a permanecer viva e a se continuar. E ele vai defender a liberdade com base na preservação da vida, o que é interessante e já é um precursor da Rand. O Herbert Spencer vai começar a colocar a vida humana, ainda que não exatamente a vida do indivíduo, como o padrão apropriado para a ética. A liberdade para o Spencer vai ser o princípio social que permite com que uma comunidade, uma sociedade se adapte a mudanças naturais da melhor forma possível. E, portanto, a liberdade é desejável, extremamente desejável como princípio basilar de uma sociedade, porque senão ela vira o equivalente de uma espécie biológica que não tem mutações e, portanto, é incapaz de se adaptar a uma mudança na natureza, no mundo, enquanto que se a gente permite, se a gente defende a liberdade individual, nós vamos ter várias mutações, vários indivíduos que agem de forma estranha e que, às vezes, essa estranheza é extremamente desejável, traz coisas novas que fazem a gente se adaptar enquanto sociedade e prosperar. Ele também vai rejeitar bastante o misticismo filosófico continental, tanto é que ele nem é considerado direito um filósofo pelos acadêmicos contemporâneos, apesar de ser um dos maiores filósofos dos últimos séculos. Aliás, a gente vai ter, não vou me aprofundar tanto nele, porque a gente vai ter uma aula e meia focada nele, inclusive, porque, e o que a gente vai ver nessa aula, ele rejeita a dicotomia binária entre vida e não vida. Ele rejeita aquela visão cristã tradicional de que a vida é uma matéria com algo a mais ali dentro, uma alma ali dentro. Ele fala, não, a vida é algo que acontece dentro do mundo material, e ele traça um contínuo, ele vai chamar a vida mais primitiva de cristalização biológica. Como assim? Ele percebe que existem várias coisas inanimadas, várias coisas mortas, uma pedra, um pedaço de terra, um gás, e ele vai ver que dentro do mundo não biológico, a gente começa a ter a formação de certas ordens espontâneas. Cristais, por exemplo, são um tipo de ordem que vai se replicando e tende a se replicar nas condições corretas, mesmo sem estar vivo. E ele vai colocar proteínas como algo semelhante à cristalização e o começo da vida ao mesmo tempo, e a vida mais primitiva do mais primitivo, como sendo uma continuação do fenômeno da cristalização no âmbito da proteína, e a partir disso é que vai se desenvolvendo a vida e que a gente deve pensar nesse contínuo e não em um grupo binário, se a gente quiser de fato entender a vida. Muito interessante essa ideia, fundamental para a filosofia da biologia e da filosofia da mente também, e que a gente vai explorar mais a fundo depois. Mas o Herbert Spencer vai ser essa nova grande influência, ele vai influenciar vários libertários, no caso, mas que a gente, por achar que o libertarianismo começa ali com a Ayn Rand e o Mises, chama de proto-libertários. Eu não concordo com esse termo. Vai influenciar o Lysander Spooner, o Mencken, vários desses caras que a gente ainda vai ver daqui a pouquinho. E o quarto
cara do século XIX e possivelmente o mais importante. Eu não digo mais importante porque ele foi influenciado pelo Spencer e ele foi influenciado pelo Stirner. Então, difícil dizer que ele é o mais importante, porque talvez ele não existisse sem os outros dois, mas ele vai ser o cara que vai sintetizar isso e vai ser a maior influência para Rand, vai ser o Friedrich Nietzsche. O Nietzsche também, eu não vou me aprofundar tanto nele, porque a gente vai ter muitas e muitas aulas sobre ele. Tirando o Aristóteles, talvez ele seja mais importante para esse curso até do que o Brentano. Tirando o Aristóteles e a Rand, ele é o maior autor que a gente vai ver, principalmente em ética, estética e teoria da mente. Aliás, da mesma forma como o Brentano foi fundamental para o desenvolvimento da psicanálise, o Nietzsche também foi. Por quê? Porque o Nietzsche vai carregar essa rejeição do cristianismo e do misticismo até as suas últimas consequências. Ele vai rejeitar o hegelianismo completamente, pegando só o que mais presta do Stirner, sem esse ranço hegeliano subjetivista. Aliás, ainda vai carregar um pouco, mas muito, muito, muito menos. Afinal de contas, ele era alemão. Ele vai rejeitar, e talvez esse seja o mais importante do Nietzsche, ele vai rejeitar o atomismo da alma cristão. Como é que o cristianismo enxerga a alma humana? É uma coisa que está ali dentro do corpo. Ela é una, indivisível e existe em si mesma. O Nietzsche vai olhar e falar, não. Os hindus tântricos tradicionais estavam muito mais próximos disso. O Aristóteles, quando falava em diversas faculdades, os gregos, quando falavam na alma, na psique, como sendo composta pelo eros, pelo thumos e pelo logos, a alma como tendo partes e sendo a integração dessas partes, é muito mais precisa. Esse atomismo de essa é a minha alma dada por Deus é ignorante, não condiz com as nossas observações da realidade. E ele vai colocar o ser humano como um conjunto de centros de poder que precisa ser integrado. E pode ser integrado na marra ou na maestria, o que ele vai chamar de Kraft e Macht. Tudo isso a gente ainda vai ver mais para frente do curso, então não vou me aprofundar. Mas assim, ele vai rejeitar esse atomismo da alma. Ele vai rejeitar o altruísmo de forma patente. Ele vai rejeitar a academia e a política burocrática do que ele chama de homens fracos. Essa ideia de que você pode ter um cara anêmico ali numa torre de marfim e isso vai prestar para alguma coisa. Ele fala, não, esses caras têm só que desaparecer. A mesma coisa para o funcionário público, burocrático, como se ele servisse para alguma coisa. O Nietzsche vai negar isso. Vai rejeitar essa ideia de uma estética de submissão, de você ficar fazendo quadros de pessoas prostradas em devoção a alguma coisa, vai promover o heroísmo, e isso vai influenciar bastante a Rand, apesar dela discordar com muitas coisas do Nietzsche, ela vai ser muito influenciada pelo Nietzsche. E esses quatro caras vão começar a influenciar no século XX, ali na virada. O que acontece nos Estados Unidos? A gente tem, no século XVIII, a Revolução Americana, tudo isso. No século XIX, tanto a Guerra Civil Americana quanto a ascensão da indústria, mas em nenhum desses dois séculos a gente vê a continuação das ideias inglesas, a gente vê apenas a aplicação dessas ideias inglesas naturalistas, e você vai tendo uma decadência intelectual. Você vai tendo a importação do kantianismo, do hegelianismo, a abertura das universidades nos Estados Unidos, a criação do pragmatismo e dessa casta de funcionários públicos, a expansão do governo federal. E na virada do século, quando os pragmatistas já estavam de fato se estabelecendo, onde já estavam ganhando poder político e levando às tragédias do começo do século, a criação do Federal Reserve, aquelas travadas, a promulgação da lei seca, coisas desse tipo, você vai começar a ter uns americanos olhando e falando, opa, tem alguma coisa errada aqui, precisamos descobrir o que está acontecendo. Eles vão redescobrindo de fato os valores que tornaram os Estados Unidos a potência que eles eram, porque eles estão vendo esses valores sendo atacados na frente deles. Aliás, tem um PS, antes da gente falar do século XX,
é que o Georges Bataille é um francês interessante que está no século XX, que a gente vai ver depois no curso, mas que ele não se encaixa nisso aqui, é algo à parte, que ainda nem foi integrado direito no naturalismo contemporâneo. Mas o que você vai tendo nos Estados Unidos? Uma reação de jornalistas e escritores cada vez mais afeitos à ideia de liberdade, mas não da forma dogmática ou quase dogmática, mas como uma extensão da religião dos Founding Fathers. Você vai ter caras que questionam o estatismo, mas ao mesmo tempo questionam a moralidade cristã, ao mesmo tempo que questionam a ideia de fé versus razão, ao mesmo tempo que questionam o coletivismo de forma geral e não só o Estado federal grande, que vão se tornando o que a gente entende por libertarianismo e naturalismo. Hoje, você vai ter o William Frank Buckley Jr., que vai ser, digamos que o cara que dá o pontapé inicial nisso. Ele funda o National Review, um jornal, uma publicação onde a maioria desses primeiros libertários do século XX vão escrever. Vira um antro de ideias subversivas, racionais e libertárias. Você vai ter pessoas como Charles Spradlin, por exemplo, um historiador que vai escrever o Liberty and the Great Libertarians. O termo já começa a ser usado por esses caras, o Spooner. O Spradlin vai fazer um livro como um historiador sobre as ideias de liberdade e os grandes libertários, já transformando aquilo, percebendo a necessidade de transformar essas ideias soltas em um conjunto de ideias sistemático e organizar politicamente, se organizar politicamente em torno dessas ideias. Você vai ter nessa época o Jay Nock, por exemplo, que vai ser o primeiro cara a se definir como um libertário, o primeiro cara que vai falar: eu sou um libertário, essa é a minha posição política. Ele vai ser o escritor do Nosso Inimigo, o Estado, Our Enemy, the State. Já começa a retomar essa tradição de panfletos anti-Estado da Inglaterra. Você vai ter o meu preferido desses primeiros caras, que vai ser o Henry Louis Mencken, o H.L. Mencken, que vai ser um Nietzscheano radical, inclusive vai influenciar bastante a Rand no Nietzscheanismo dela. Como assim um Nietzscheano radical? Ele era um cara que criticava, ele era um cara extremamente satírico, um jornalista que criticava extremamente o Estado, criticava extremamente o coletivismo, mas também criticava extremamente a fé e o cristianismo, que naquela época ainda eram um problema maior até, ou indissociável. Hoje em dia do progressivismo, hoje em dia você já dissocia o progressivismo mais ateu da esquerda o conservadorismo tosco religioso da direita. E você tem também a esquerda mais interessante nos Estados Unidos, que hoje em dia está calada, e a direita mais interessante nos Estados Unidos, que hoje em dia é o que resta ali de interessante. Mas naquela época, o pior dos dois lados ainda era meio que indissociável. O progressivismo e o evangelho social ainda estavam no mesmo, explicitamente unidos, sabe? A defesa, por exemplo, da proibição da bebida tinha caráter religioso. As pessoas estavam se afastando de uma vida digna por causa do demônio da bebida. E o Mencken vai satirizar essas coisas. Ele vai ficar famoso, inclusive, pelo o que ele chama do Monkey Trial, o que chamaram do Monkey Trial, o julgamento do macaco, que é um julgamento a respeito de um professor contra o Estado americano, porque ele estava sendo proibido, professor de biologia que estava sendo proibido de ensinar a teoria da evolução na escola, porque isso era uma afronta a Deus, e o Mencken vai publicizar isso e vai de certa forma, começar essa tradição de polêmicas públicas em torno da liberdade de expressão e da liberdade de crença e do secularismo nos Estados Unidos, que é bastante importante. Aliás, eu critico bastante os filósofos do ARI, porque eles tratam a direita americana como se fosse a maior ameaça, enquanto que eu acho que os democratas claramente, esse totalitarismo secular claramente é um perigo maior aos Estados Unidos. Mas a direita americana mais religiosa é um problema grande, sempre foi também.
É só ver os neocons, as atrocidades feitas pelo Bush, por exemplo, o Patriot Act e afim, que vieram com o apoio da direita religiosa. Mas o Mencken vai começar a bater nisso, vai ser uma grande influência para Rand, e é nessa época que surgem as três musas do liberalismo, as três princesas do libertarianismo, perdão, a Rose Wilder Lane, a Isabel Patterson e a Ayn Rand. A Rose Wilder Lane vai ser uma jornalista / escritora também. Tudo isso começa muito no jornalismo, que naquela época se misturava com a escrita. Eram pessoas que tinham facilidades em escrever e pensar e percebiam o que estava acontecendo ao seu redor. A Rose Wilder Lane, ela começa como uma comunista. Aliás, é dela que eu passei para vocês o Give Me Liberty, que é um panfleto dela. Ela começa como uma comunista e eventualmente vai para a Rússia e entende os problemas do comunismo e quão importante, o quão necessária era a liberdade americana e os valores fundamentais americanos. O que inaugura já essa tradição que vai culminar na Rand de americanos usando a União Soviética de exemplo do que a gente não pode deixar acontecer aqui. A Rose Wilder Lane começa isso e a Rand eventualmente faz o ápice disso, que é emigrar da Rússia soviética para os Estados Unidos e falar: gente, vocês não têm noção do que vocês estão pedindo. Olha para lá, pelo amor de Deus, porque aquilo ali é o resultado dos princípios que vocês estão defendendo. Enquanto que a gente precisa defender os princípios antitéticos a isso, os princípios tradicionais dos Estados Unidos de liberdade e propriedade privada. É isso que nos separa deles. Então, é nessa época que você começa a ter, na União Soviética, uma influência boa para os Estados Unidos. Não de copiar a União Soviética, mas de olhar para os horrores da União Soviética e falar: opa, temos uma representação concreta, quase que uma obra de arte, em certo sentido, mostrando a consequência desses valores e a importância dos valores que a gente precisa defender. A Rose Wilder Lane, ela vai escrever livros brilhantes, o Let the Hurricane Roar, por exemplo, que ela escreve, ela usa a metáfora de um furacão para falar sobre a Grande Depressão Americana, e ela, inclusive, a família dela quebra com a Depressão Americana, ela tem toda essa história de tentar sobreviver escrevendo, ela escreve para não passar fome, inclusive, porque ela quebrou a família dela, de certa forma, ela convenceu os pais a investir no mercado de ação, o mercado de ação quebra e fica aquele climão estranho na família. Ela escreve o Discovery of Freedom, como a gente precisava descobrir os ideais de liberdade, também uma ideia que vai ecoar na Rand depois. E ela abre esse espaço de publicadores e intelectuais que operam fora da academia, escrevem para jornais periódicos e afins, e não para jornais científicos, e usam a arte também para fazer propaganda política, para fazer a promoção de certos valores políticos. A Isabel Patterson vem nessa onda e expande esse projeto. Aliás, se eu não me engano, ela, se não for a autora preferida do Lucas, é uma das, ele que me mostrou ela mais a fundo. Eu sempre soube que ela era uma influência para Rand, mas não sabia da importância dela até começar a conversar com o Lucas. A Isabel Patterson vai escrever o God of the Machine, o Deus da Máquina, que é um dos livros que eu vou traduzir ano que vem para o português com o Lucas. E o que ela faz é expandir essa noção de liberdade só do nível local americano, mas colocar numa perspectiva do desenvolvimento civilizacional geral, desde o Antigo Egito, dos fenícios e afins, e mostrar como, basicamente, ela dá origem ao que vocês estão vendo no curso do Lucas, essa perspectiva da liberdade, do libertarianismo, como o ápice do desenvolvimento, e do naturalismo também, da racionalidade e da individualidade, como o ápice do desenvolvimento civilizacional milenar. E ela também vai ser, digamos que, a professora da Rand. Ela começa um círculo de estudos e publicações e afins, do qual a Rand vai fazer parte quando jovem. Ela vai ser, digamos que, o coach da Rand, assim, a pessoa que fica ali treinando a Rand e dando livro para ela ler. Eventualmente as duas param de se falar por causa da questão do teísmo. A Isabel Patterson era uma teísta, no caso, não uma ateísta. Ela acreditava em Deus e acreditava que isso fazia parte, o desenvolvimento da religião fazia parte do desenvolvimento da civilização. E
O teísmo dela é muito interessante, até eu que sou ateu gosto muito das ideias dela. E ao mesmo tempo a Rand era radical ateísta, e eventualmente as duas não conseguem mais conciliar essas divergências. A Rand acha que ela está sendo desonesta, e de fato, em muitos aspectos estava, ela evita umas certas perguntas, e as duas param de se falar. Mas, inevitavelmente, ela foi uma grande influência na Rand. A Rand, eu não preciso nem falar, o curso, ela é a grande autora, a maior das autoras, a maior dos autores que a gente está vendo no curso, mas ela surge nessa época seguindo a Isabel Patterson. Ao mesmo tempo, você começa a ter algo dentro da academia surgindo, com o Mises, com a imigração desses intelectuais europeus, principalmente austríacos, fugindo do nazismo. Você vai ter o Hayek, você vai ter o Mises, você vai ter todos esses caras da escola austríaca chegando nos Estados Unidos, se adaptando ao contexto americano e trazendo essas ideias de liberdade que vieram desde o Franz Brentano e dessa leva que ocorreu no mundo germânico, com o próprio Nietzsche também. Então você vai tendo esses dois frontes que começam a dialogar. Isso vai culminar ali no Rothbard e no Karl Hess, e digamos que no libertarianismo prático que a gente vê mais hoje em dia, que transita entre a academia. Eu pessoalmente sou favorável ao abandono completo da academia, mas posicionamento meu, isso é uma aula de história. Mas você começa a ter esse libertarianismo, que transita entre as duas coisas, e que vai culminar no Rothbard, que é um cara que transitava entre... Ele era um pária na economia, mas estava ali, tinha os seus diplomas, tinha a sua cátedra e, ao mesmo tempo, fazia parte de movimentos políticos, ficava andando, como diz o Mises, ficava andando com pessoas estranhas, com hippies e radicais políticos, tentando trazer as ideias de liberdade. Você vai ter o Karl Hess, que é um cara genial também, que estava ali nos círculos do Rothbard. O Rothbard também, por muito tempo, fez parte dos círculos da Rand, dialogaram muito e eventualmente a Rand também corta laços com ele. Isso é um lado problemático da Rand. Ela era um pouco neurótica nesse sentido de não conseguir conviver com divergências. Também tem a ver com as drogas que ela vai tomando cada vez mais no fim da vida, mas é inegável a influência que a Rand... O Rothbard não influenciou muito a Rand, mas é inegável a influência que a Rand teve no Rothbard. Quando você vai ver os artigos, as publicações da década de 90 do Rothbard, ele já começa a defender, por mais que ele não tenha entendido a ideia de princípios da Rand, a necessidade de se ter princípios e não ficar relativizando as coisas, isso ele nunca pegou, ele sempre foi meio utilitarista nesse sentido, de qualquer forma de defender a liberdade está valendo. No fim da vida, ele já começa a defender, por exemplo, a vida humana e a natureza humana como aquilo que deve balizar a ética. Ao mesmo tempo em que ele argumentava que a ética argumentativa a priori do Hermann Hoppe também tinha sua utilidade, era uma ótima evolução dentro do libertarianismo. Mas é assim que a gente vai chegando no libertarianismo atual e no naturalismo atual. Nessa divisão, a gente viu o que há de pior no cenário intelectual atual na última aula, que é, por um lado, o racionalismo da escola analítica, que está basicamente em 80% dos departamentos de filosofia hoje em dia. O que há de pior, 80% não, mas uns 60% ali, a gente viu o que há de pior do lado empírico, com o neopositivismo, o pós-positivismo do Popper, do Kuhn, do Lakatos, e como que ele influencia principalmente as ciências humanas de forma extremamente negativa, essa ascensão da estatística e afins. E a gente viu que há de pior nisso, que é o neo-hegelianismo, o neo-marxismo, da teoria crítica, a escola de Frankfurt, feminismo radical, teoria racial crítica e afins. Hoje, a gente termina com a história do que há de melhor. É daí que, da mistura desses liberais, desse liberalismo lockeano, moderado e utilitarista, com essas ideias libertárias que vão surgindo nos Estados Unidos, que a gente vai ter indivíduos como Friedman, como Hayek e afins,
esses utilitários que entendem a liberdade como algo necessário para o bem-estar comum. A gente vai ter, de outro lado, com Mises e esse libertarianismo da academia, a gente vai ter essa mistura entre esse naturalismo original libertário e a filosofia analítica, que vai culminar no Hume, no Hoppe, nos próprios intelectuais do ERI, que são analíticos e tem esse problema admitido, hegeliano e platônico, e você vai ter nesse meio do caminho, não no meio do caminho, mas nessa terceira via, que não é um meio do caminho, mas um terceiro caminho, o florescimento dessas ideias patentemente libertárias e naturalistas, que são vem dessa tradição dos ingleses, levelers radicais, passando pelos mais radicais dentre os Whigs mais moderados, passando que vem para os Estados Unidos através dos Founding Fathers, e depois se junta com essas novas inovações, se junta com essas inovações que vêm da Europa, do Spencer e do Nietzsche, principalmente, e dão origem a essa corrente libertária naturalista, cujo ápice é o objetivismo. A Rand vai sintetizar essas ideias do Nietzsche, do Spencer, corrigir e limpar tudo que não prestava daquilo. No Spencer, tudo que era consequência do utilitarismo britânico, e no Nietzsche, tudo que era consequência do idealismo alemão, chutar essas coisas, definir em termos essenciais, traçar e reviver o Aristóteles e o Brentano, e criar esse sistema que a gente está aprendendo nesse curso. Então, para a aula de hoje é isso. Passou um pouquinho do tempo da aula, mas fica aí a história do naturalismo para vocês e, consequentemente, do libertarianismo para vocês, que ainda tem muita coisa para descobrir. Isso está bem negro ainda em termos históricos, mas é o trabalho que eu estou fazendo com o Lucas. Daqui a um ano, mais ou menos, 1 ano e meio, vira um livro que vocês podem ler com todos os dados e uma bela escrita. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Como sempre, qualquer dúvida é só me mandar mensagem. Como sempre, principalmente nessas aulas que são gravadas por alguma razão de rotina, de agenda, o convite é dobrado, é triplicado para vocês fazerem perguntas. E de qualquer forma, a gente se vê na aula que vem, terça-feira que vem já ao vivo, para a gente fazer aquela nossa revisão de fim de módulo, porque acabou a epistemologia. E agora a gente vai entrar na parte mais legal do curso. Agora a gente vai ver ética, que já começa a ficar bem legal. Já vamos ver mais o Nietzsche, por exemplo, e a história da moralidade e as atrocidades que se fazem com o ensino de Aristóteles hoje, como o cara que pregava o meio do caminho, ou algo do tipo. Justiça distributiva e corretiva, que é uma distorção do Aristóteles maior do que aquela que a gente viu da indução do epagogê e da apagogê. Depois a gente passa para a filosofia natural, onde fica melhor ainda, na minha opinião, onde a gente já vai ver filosofia da matemática, da física, da biologia, da mente, passar para a estética e finalizar com política. Agora o curso começa a esquentar. Se vocês estão gostando até agora, vai ficar muito melhor. Então, até semana que vem, pessoal. Já preparem as suas dúvidas e espero que vocês tenham gostado da aula.